Olá, boa noite. Olá pessoas, bem-vindos ao Senso Divergente. Está tudo bem disposto? Estão beizinhos, já jantaram? Sim. Já. Ou já tomaram um pequeno almoço, não é? Podem estar a ver de manhã. Podem estar. Pode E podem ser. estar noutro sítio do mundo, também Exato. é verdade. Já se sabe. Olha, hoje estamos num lugar espetacular. É verdade. Estamos a apanhar fresquinho. Estamos num terraço. Em Lisboa, em Campo Lide. E quem é que temos hoje? Temos a Maria Minas. Olá, Maria. Olá, Muito obrigado por este encontro. Olha, sabes que foste nomeada fui? Então, pelo professor Wolfgang. É verdade. Um beijinho ao professor. Um beijinho muito Ele grande. disse, tens que conhecer a Maria. Nós estamos pronto, vamos lá. Se o professor recomenda, vamos a isso. Sim, portanto, E aqui um estamos. beijinho para o professor. Maria, olha, a nossa primeira pergunta é sempre igual para todos os convidados deste podcast. E a pergunta é... Quem és tu? Então vá, até logo. Bye bye! Então, olha, já te serviu o café. É a única. Esta é a única pergunta. É a única, é a primeira e é a única. A partir daqui, vamos a isto. Who knows? Não é? É suposto eu começar a divagar a partir desta pergunta. Quem és tu? O que és tu? Quem és tu? E como queiras. Porquê que és tu? Vamos embora. Eu acho que essa é a pergunta que eu, mas que acho que nós, pessoas, Nós. crescemos a tentar responder ou descobrir. Sim. Acho que estou longe de saber dar assim uma resposta. É aquela grande pergunta filosófica, não é? Sim. Uhum. E por isso dá-me assim a sensação de que a pergunta é gigante e que eu sou muito pequenina para lhe dar resposta. É bonita essa imagem. É assim, É uma pergunta que ultrapassa o nosso tamanho. parece-me que sim. Não me dá para. A pergunta não me leva a atingir, não me leva assim a nada. Não que eu não goste de me dar a conhecer, mas a pergunta não me leva a isso. Ok, então o que é que nós podemos saber sobre Deus, boa viagem. boas férias? Não tem mal O que, nenhum. o que é que nós podemos saber sobre ti, não é? Porque é que esta pessoa que nós carinhosamente conhecemos e foi até a nossa casa disse, pá, vocês deviam conhecer a Maria. Portanto, o que é que, pelo menos se não te diz nada quem és, responder para já, porque é uma pergunta grande, não Pela é? maneira como a pergunta está feita. Se calhar se fosse feita de outra maneira, por Claro. exemplo, Então vá, transforma Então vá. aí. eu costumo. Vamos aí. Eu tenho tido que assumir muitas vezes o papel de fazer perguntas a outras pessoas e costumo perguntar quem é, ou seja, quem é a Marta, quem é a Cláudia, quem é o Bruno, como é que falarias de ti? E até o outro dia estive a tentar ajudar o meu namorado a preparar-se para dar essa resposta e é super fácil nós respondermos sobre os outros. Pois. Assim, na pressão do momento, dar a resposta sobre mim, eu acho que quem sou eu é super forte. Quem és tu? Quem é a Maria é uma coisa, se calhar é um disparate, mas se calhar já me dá para ir trazendo peças mais pequeninas. É mais fácil ver-te na terceira pessoa, assim de cima para baixo. tipo, Nunca tinha pensado sobre isso, mas é que quem sou eu? Parece assim. Uma coisa gigante. Eu não sou boa a dar respostas a coisas gigantes, a coisas concretas. Quer dizer, acho eu, a coisas concretas, se calhar consigo agarrar mais. Quem é a Maria? Vamos a isso. Quem é a Quem é a Maria? Maria? Quem é a Maria? Vamos lá. A Maria quem é? Onde está a Maria? Quem Maria é? é uma pessoa que tem, que já vai para os 35, Olha, Ah, já está crescida. que já está a crescer, ainda que seja uma eterna criança, que continua a manter atitudes muito infantis e que gosta de as conservar, principalmente tendo em conta o gostar de andar descalça, gostar de me sentar no chão, independentemente dos papéis que tenha que assumir, manter esse espírito. Então, sou uma pessoa uma metáfora, o espírito cigano, um bocado Sentes-te uma nómada. também podemos dizer que sim, agora, ainda que agora as raízes estejam a puxar para algum sedentarismo, ainda que a cabeça e a imaginação vá viajando, mas em pequenino os meus pais diziam que, enfim, não desfazendo,
diziam aquela coisa clássica de eu ter sido encontrada num caixote do lixo, que fui lá deixada. E a ideia de ser cigana sempre me acompanhou e sempre me trouxeram também isso, ser um bocado cigana, ser um bocado, enfim, assim, menina, bicho do mato, Menina da de todo natureza. lado. Ok. De mexer na terra, de estar na terra. Muito encontrar a minha essência na natureza. Bem, realmente é muito difícil Não é estar neste interessante? lado de cá, não é? É logo a A primeira pessoa acha que consegue, que sabe, mas depois assim definir-se é mais fácil deixar-se definir ou deixar-se dar a conhecer do que apresentar logo assim o O leque. Exato. Abrir o leque. Olha, tu estudas e agora lecionas psicologia, podemos dizer isto? sim. Qual é a tua psicologia? O que é que te preocupa? O que é que O que é que te preocupa o dia todo? o que é que mexe comigo na área da O que é psicologia? que tu investigas? O que é que tu gostas Na deste altura, tema? Interessei-me muito pela área da pobreza, da superação da pobreza. Hoje em dia, mais ligada à comunitária, porque essa área levou-me para uma área que tenha uma visão mais lata. Se quiseres podes É puxar o o lado microfone para o cigano pé da de ti. comunidade. Lá está, sim, sempre na psicologia tenho que vou viajar para trás. Claro. Divergir, vamos embora. Ai. Eu quando era adolescente, sei lá, 13, 14 anos, fazia muito tertúlias com uma amiga minha Olha, em vês? casa. Belo Gostávamos início. muito de passar tardes a dissertar sobre, sei lá, estas perguntas que vocês fazem, mas sem câmara e sem microfones à frente, que é mais fácil. Agora é mais fixe porque vocês podem ver. E podem estar opinar também. E, enfim, viajávamos muito na maionese e nessa altura foi quando tive que começar a pensar o que é que eu queria ser e eu via-me a ser imensas coisas. Eu gostava de ter mais vidas do que os gatos. Olha, Hum, esse pensamento é bonito. é. Quer dizer que tu tens muita Gostava vontade de fazer mesmo de viver muita várias coisa. modalidades de vida em vários sítios do mundo, com vários tipos de situações e condições. Uhum. Mas, na altura, tive que escolher o que é que eu queria ser. E lembro-me de pensar, já não sei de onde é que eu estou a ver, de onde é que isto veio, mas lembro-me de pensar que já nessa altura eu tinha muito este processo de viver, de vez em quando bater com a cabeça na parede, pensar porque é que teria batido com a cabeça na parede, o que é que teria aprendido com isso, e sempre fui muito analítica. E De depois, vivenciar a coisa. sim, vivenciar, Extrair aprendizagem dessas sim, vivências. ser um bocado introspectiva também. E então também gostava muito, e isto era natural, que as pessoas viessem partilhar comigo como é que estavam, algum desafio que estavam a sentir, e eu naturalmente tinha sempre histórias ou situações da vida que me tinham ensinado alguma coisa e que partilhava e que via que era útil, e pensei, bem, por Certo. que não seguir esta linha? E segui. Entrei na psicologia, comecei-me a sentir um bocado um peixe fora d'água. Eu vinha da área das humanidades, fui para Coimbra, as Interessante. pessoas lá tinham uma maneira até de estar e de vestir enfim, em que eu sentia sempre que estava assim um bocado fora d'água, até ao ponto de me questionar um bocadinho se estava no curso certo. Se era ali que mesmo tu Se querias fazia ficar. sentido, porque eu sentia que aquela malta já era Isso é doutora interessante. e estava a entrar, já era super vestida, já estava pronta para ir para um gabinete. Sentiste durante um tempinho que, epá, se calhar não é aqui, caramba. O que é que eu estou aqui Pelo a menos fazer? que eu era um bocado fora da norma. E isso, e mesmo o tipo de aulas às vezes não era muito motivador, etc. As coisas mais protocolares não eram as que mexiam comigo, e aquilo que me manteve lá e que me fez sentir, olha, isto faz sentido, haja o que houver, eu não me estou a ver em nada daquilo que é o formato do que um psicólogo faz. Tradicional. Tanto que eu digo, quando me perguntam, és psicólogo? Eu digo, estudei psicologia. Hoje em dia já Boa. estou a tentar pelo menos assinar com a cabeça, já que também estou na faculdade e fica bem. Mas aquilo que me motivou foi dizer, foi pensar, ou seja, haja o que houver, eu aqui estou a aprender como é que as relações Sim. podem ser mais fixes, levar, sei lá, fazerem-nos bem. Sentia que era um bocado um treino de relações humanas.
viesse o que viesse. E assim foi como fiz o curso. E pronto, e quando... Eu não sei se me tenho que calar ou se posso seguir. Não. Tu segues, nós vamos... Maria, este podcast é o podcast mais tranquilo do mundo. Sim, é uma conversa. É senso As pessoas divergente, já sabem. vai para onde quiseres, para trás, para a frente. Boa. Fizeste rewind, foste até às Enfim, é que Foi bom, tertúlias. às foi vezes bom. quando fala seguido, a pessoa de lá adormece, não é? Não. Sim. Sim, Ah, também acontece. podem, mas... Mas depois podem pôr para Tá, trás e acompanhar certeza. onde tinham ficado. Aí está. Aliás, se quiseres podes mandar um beijinho a essa amiga das tertúlias. É verdade. Um Inês beijinho à Abreu. amiga. Um beijinho. É verdade. Ahm, Tchau, pessoas. Boa viagem. Ou boa chegada. E então, na altura de escolher o estágio, Uhum. de todos os estágios, de todo um leque variado, havia só um que eu me via. Porquê? Era um estágio num centro educativo e era o único estágio que aquilo que era esperado de uma pessoa que fosse para lá Ok. era muito o convívio nos corredores. E o saber, o estar com, da maneira fora do gabinete. E isso era o que a mim me atraía muito, por oposição a tudo o que fosse protocolar, estar sentado numa secretária, fazer perguntas específicas, a pessoa estar à espera que nós disséssemos alguma coisa, que tudo isso me bloqueava imenso. Normalmente Ok. nos roleplays eu ficava a olhar para as pessoas, tipo, Certo. Exato. Atraíam-te as relações informais. Sim. As No fundo, relações as relações... genuínas. Pois. Diz, desculpa. Sim, as relações humanas, independentemente do contexto, não é? A criação da relação sem ter o peso da palavra terapêutico. sim, Não é? sim. Só o humano chega. Relações humanas, pronto. Tá bom. Sim, sem mais. Tá bom. Essa parte era a que eu gostava Exato. e acho que até há uma necessidade de nos especializarmos nisso, por isso eu tenho encontrado sempre. Obrigado, Maria. Podemos terminar já aqui. Muito obrigado a todos. E obrigado ao professor Wolfgang, agora já percebemos. Agora já percebemos porque é que estamos aqui. Porque há uma necessidade de tornar humano o que é uma ciência. Estamos de muito humanos. alinhados nisso. Obrigado, Maria. Agora já. Obrigado, professor. Obrigado. Agora já Estás cá entendemos dentro. tudo. Os corredores falavam contigo, diziam, ok, é isto Sim, mesmo que eu diziam. sou. Diziam. É isto Mas mesmo que eu sou. estava a pensar em alguma coisa, mas já me escapou. Do nisto- Centro educativo. Nisto, não tive média, ou seja, a pessoa que tinha uma média um bocadinho mais alta do que eu entrou, acho que não gostou nada do estágio, Certo. e eu fui parar a um sítio que era o contraste. Já sei o que é que eu ia dizer, já conto essa parte, mas o que eu fui percebendo é que o meu desconforto, as minhas inquietações, não me faziam voltar costas, mas faziam-me perceber que aquilo que eu trazia, havia sempre espaço, muito espaço para poder trazer, porque eram espaços que não estavam habitados. Ainda que pareça, hoje em dia, que está tudo habitado, está tudo super populado. Nem E pensar. há muitas áreas que não estão. E pronto, e nisto as coisas é muito giro. O escolher um curso não é fácil, eu acho que tudo foi assim um bocado, É conturbado. tipo, uma espécie de um totoloto pouco fundamentado, não é? Com algumas intuições, mas sempre ao olhar para trás senti que fez mesmo sentido o percurso Sim. com as linhas tortas. Nomeadamente o não ter ido para este estágio, Ok. Também fez sentido. também fez imenso sentido. Fui parar ao oposto, que era uma CPCJ, uma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em Pois. que nas primeiras semanas várias vezes adormecia em cima de processos e de leis, e tudo aquilo era super burocrático, e lá eu, nessa altura, consegui tornar aceitáveis os meus ténis. Nessa altura, imitação de All-Star, que já só colava à frente e atrás. Foi Sim. possível eu fazer um estágio com os ténis rotos, arejados, ou seja, que tinham... Sim. Era outro modelo. Uma conduta a dar, portanto. Era importante. Mas isso é uma metáfora muito importante, não é? Isto são memórias que me estão a surgir, não é? Esse all-star arejado, como tu disseste, pulado à frente e atrás, representava uma coisa muito importante. Sim, Que às vezes a psicologia chuta para canto. Essa genuinidade, não é? Essa coisa de saber de onde vimos e saber que o nosso lado humano está lá, independentemente do título. e procurarmos E nos manter a sapatos? essência, fiéis à essência, Certo. Sim, sim. seja ela. Os all-stars rotos não te tornaram outra pessoa. Não. Não, pelo contrário, permitiram-me ser, Até porque nem sequer era um all-star. trazer o meu cunho. Foi o que ela Exatamente. disse. Não era um All-Star. Ora, aí está.
E foi engraçado porque lá está um ambiente super burocrata em que cada pessoa era, além de ser doutor, tinha 100 famílias que acompanhava ou que não conseguia acompanhar. Certo. E em que havia, enfim, toda uma incapacidade de existência de proximidade, mas também nem sequer a expectativa de que isso existisse. E nesse ambiente eu fui percebendo que havia daquelas histórias e situações que acompanhei uma necessidade grande de fazer diferença pela proximidade. E houve esse espaço, eles reconheceram que isso era uma coisa que eu podia acrescentar, e então já podia navegar outra vez, já podia viver nos corredores, entre aspas, neste caso da CPCJ, que nem eram os corredores, na verdade acabaram por ser a periferia de Coimbra, sei lá, ir para a casa de um rapaz que não saía de casa há muito tempo e que, portanto, estes serviços não podiam encontrar. Sim. Certo. Porque ele nem sequer tinha, ou seja, não dava para ser uma visita domiciliária, tinha que ser uma coisa que era construída uma confiança para ele se disponibilizar a receber uma pessoa. Enfim, foi todo este processo de construir confiança que me fez vibrar muito e que me fez sentir que isso era uma coisa que fazia falta, tanto que depois me começaram a procurar, tipo, eu digo uma frase de Paulo Coelho que me persegue, Sim, sim. que é quando nós encontramos o que nos faz sentido, que depois o universo todo conspira, quando sabemos o que Sim. gostamos, o que queremos, o que fazemos com paixão. É só dizer em voz alta, não é? E isso acaba por acontecer. Eu lembro-me que nessa altura Sim. acabei esse ano, que foi um ano muito interessante e exigente, e apareciam, caíam assim, pipocavam situações que eu não fazia ideia que existiam. Foram 3 ou 4 que vieram ter comigo de miúdos que não saíam de casa, que não tinham, enfim, que se tinham fechado e que não tinham coragem para sair de casa e que me Certo. pediam para acompanhar. Enfim, isto é só... Já não sei de como é que vim aqui parar. Não interessa. Do teu Poderia estágio. continuar até à comunitária, o que é Vamos que a embora. comunitária me ensinou. Vamos embora. É? Sim, claro. Não temos tempo. Aliás, não temos tempo e temos Pois. todo o tempo do Porque mundo. isso foi o início desse Porque quando... processo. Ok, espera, deixa eu ver se eu construo este pensamento. Quando chegaste aí, já sabias que querias isso ou disseste, é isto que eu quero? Que queria o quê? Essa relação. Esse tipo de relações menos Não, burocráticas e muito mais humanas e orgânicas. eu já vivia isto. Eu digo que o meu curso Sim. não foi tirado na faculdade. Obrigado. Houve uma parte que foi vivida e que foram-me dadas, sem dúvida, algumas ferramentas práticas e úteis e algumas lentes de leitura. Sim. Mas em Coimbra eu descobri que daria para fazer 2 cursos ao mesmo tempo. Achei que não era tanto por aí que queria ir. Na altura ainda pensei em fazer desporto e psicologia, porque havia tempo e havia, principalmente os primeiros anos, muitas aulas em que eu sentia que não iria aprender, e então não que acho que seja um exemplo, mas a verdade era essa, era que não... enfim, que não havia muitas aulas que eu não ia e por isso tinha muito espaço para fazer outras coisas. E na altura, como é que eu ocupei o tempo? Ocupei a desbundar a fazer desporto e a desbundar a fazer várias formas de voluntariado, e isso foi uma escola para mim. Ok. Ambas desporto já fazia há muito tempo e fui aprendendo outras formas, e o voluntariado foi todo um mundo de descoberta, mais outro lado também de espiritualidade. Nessa altura em Sim. particular eu até era bastante beata, no Beata. sentido ou seja, em Coimbra, isso, enfim, Tu és dessa zona? Não, sou alentejana. Ok. Há bocado ia dizer, mas fiquei-me pelos 35 anos e pronto, e gelei nessa altura, estou a brincar. Lá em Coimbra não tive facilidade. Eu vim de Elvas. Elvas. Olha. Toda a minha Olha, família é de que Elvas. Que giro. Eu sou Conecta. pai a segunda de uma mesma geração a nascer nesta Vês? zona, e só Que tenho giro. um outro primo que nasceu primeiro do que eu em Lisboa. Estás O resto a ver, é é? tudo. Estás a ver, é? Tudo. Que engraçado. Temos Inclusive que os meus ver. irmãos.
Temos que tentar descobrir aí Ai, que giro. ligações. Olha, um pois beijinho é. para Elvas. Um Para beijinho todos. a Elvas. Grande Portanto, Elvas, pá, fogo. Mas então, dizendo isso, vindo de Elvas, eu sempre tive a teoria de que em Elvas todas as pessoas, enfim, se calhar não todas as pessoas, mas na altura eu achava que todas as pessoas se davam com todas as pessoas e que era muito fácil chegar a qualquer sítio e dar-me bem com quem fosse encontrar, porque havia essa maleabilidade e Essa flexibilidade. essa não é? navegação entre vários estilos, várias microculturas. Quando escolhi ir para Coimbra, disseram, bem, Maria, não estás a imaginar, se calhar estás muito otimista, olha, Coimbra é mais desafiante. E eu, como assim Coimbra é mais desafiante? Tem muito mais pessoas. Como assim? Tipo, Pá, Tanta gente a estudar estás-me a lá. dizer- exatamente. Mas não tem pessoas à mesma. Mas não foi, depois foi, surpreendeu-me. Eu normalmente lanço-me para as coisas, tipo, a achar isto vai ser incrível, tipo, e depois normalmente bato com a cabeça, pelo menos ao princípio, e depois adapto-me. Acho sempre que vai ser extraordinário, que eu vou super gingar a situação e depois não acontece. E eu senti que em Coimbra, havia toda uma análise sociológica sobre Coimbra que agora eu podia fazer, mas que talvez por ser tipo, é muito fechado mesmo. Ou seja, tem as pessoas Tão de grande e Coimbra tão que se pequeno. devem sentir um bocado invadidas e então Sim, fecham-se. E quem vem das zonas à volta também deve ter uma experiência mais fechada por serem zonas mais pequeninas. E então também não sentia que fossem muito abertos. Sim. Ok. É muito tradicional, não é? Assim, muito. Sim, Tipo, in grupo havia e ali out alguma grupo. coisa que eu não sentia, não me identificava, mesmo lá está outra vez, as formas de estar, de vestir. Eu sentia que Coimbra era um bocadinho parecida a Badajoz, Ok. num aspecto que é, comparando, bem, isto segundo as minhas pequenas amostras de Claro, pessoas claro. que A vou tua conhecendo, leitura, não é? A minha leitura, não é? Claro. Mas comparando portugueses e espanhóis, os espanhóis, ou portuguesas e espanholas, até se quisermos ir por aí, as espanholas tipo são 4.0 ao nível da... Que nome é que eu vou dar? O que é que tu queres dar? São mais pedantes. Não, Não é por aí. mais vaidosas, vá. Ok. Arranjam-se de uma maneira mais Ok. evoluída, Pomposa. mais pomposa, obrigada. Mais é isso, olé. são mais mas eu pomposas. percebo As porque espanholas eu são mais vivi pomposas. muito. Vivi um bocadinho essa realidade. Depois ali Elvas e tal. Sim, é eu verdade. ia passar férias lá e, Pois, portanto, arranjam-se muito mais. sim, até vê-las a fazer compras, não é? Pois. Portanto, por lá. São muito mais enfeitadas, enfim, apostam mais nisso. No sentido da valorização da autoestima ou no sentido da preciso disto para ter mais autoestima? Não consigo. Eu, por acaso, Pois. passo férias em Espanha, ou Sim. passei durante muitos anos, e por isso posso, talvez, tentar interpretar ou refletir, mas acho que não sei. Tinha que pensar. Tinha que pensar sobre isso um bocadinho. Ou seja, já são e dizem olé, ou dizem é preciso porque senão não sou olé. Não sei, acho que já está um bocado instalado na cultura, pelo menos na cultura que eu fui conhecendo mais, não sei, imagino que não seja em todo o lado assim, Claro. como depois há microculturas, as culturas se calhar que eu conheci mais eram mais essas que se arranjavam. Eu acho que eu acho que é muito. Eu não sei se é uma falsa autoestima. Mas eu sinto que é muito enraizado É. na cultura. Sim. É um país que para já também tem muito mais gosto em si próprio, ou seja, eles têm muito mais orgulho de si do que os portugueses, não é? Nós estamos sempre É verdade, Maria? sempre reclamar, não sei, é a minha leitura. Sem dúvida. É. E E eu eles gostava têm- muito que... Exato, eu acho que eles são muito mais os espanhóis como outros países. Tem mas mais agora, orgulho. Sim, e a língua deles, e eles não Certo. abrem mão de falar a língua deles, e portanto venha quem vier. Boa noite, Diego! Boa noite! Ah, É o vizinho da Maria. é um vizinho pequenino. Vem dizer boa noite antes de ir para a cama. Boa Quando noite, eu dorme estou cá bem. fora. Adeus, amigo. Tchau. Que bonito. Tá. É muito Adeus. querido. Muito É. bem. Dorme Pronto. bem. Vai-se criando É um uma bom- comunidade aqui. É verdade. É bonito. Na realidade, podemos fazer uma breve descrição deste pátiozinho. É assim uma como é que se escreve isto? É uma quê?
É, assim é uma- É um espaço em construção. É um assim, terraço. É um terraçozinho, Estamos não no é? primeiro andar, portanto não Com se chama ligação quintal. às outras janelas todas do edifício, que estão aqui nesta direção. Portanto, Tem uma escada os vizinhos exterior podem se encontrar. e há janelas. Os Se vierem à vizinhos- janela, todos se veem. Ora aí está. Exatamente. Portanto, a Maria disse, e bem, aqui há aqui uma espécie de comunidadezinha onde as pessoas dizem olá, sim, olá, olá, E olá. este jovem Pronto. é um bom E ele exemplo. claramente quebra As regras. as timidezes. Boa. É Exatamente. mesmo Boa. giro. Mas isso era outra história. Também dava para explorar. Este é o 3. Já lá Quando gravamos o Pronto. 3. Exato. Então, há, Olha, há este Coimbra, orgulho, não é? Nos espanhóis. Sevilha e Coimbra. Mas isto porque é que. Por Badajoz. causa das Estavas a dizer- beatices. Isso. Das beatices. O Então, conservadorismo sim. Ou seja, de Coimbra. Os espanhóis e os coimbrinhas, não é? São mais próximos em termos de forma de estar e de aparentar. E eu, claramente, se eu já me sinto um bocado fora, peixe fora d'água com os meus amigos cá em Portugal, quanto mais nesses ambientes ainda mais Ainda arranjados. mais. Então estavas em Ok. Coimbra e E sentiste então o quê? encontrei um espaço onde eu me identificava muito mais, que era um espaço universitário que era dinamizado pelos jesuítas. Ok. Uau, sim. Filho do professor Wolfgang, não sei se ele contou, Uhum. é Sim. jesuíta, também Sim. o conheci lá. Não Ah, conheço. ok. Ai, que giro. Então, um Não, o abraço. professor Era falou. novice Sim. nessa altura em que eu estava nesse espaço, e esse espaço era um espaço onde eu me sentia em casa em Coimbra, e que então fui aprofundando. Era um Ok. espaço muito também de autoconhecimento, pronto, e de espiritualidade, de Os jesuítas silêncio, fazem isso mesmo. de criatividade, essas coisas todas. Então isto foi um Oh. bocado o mundo em que eu fui crescendo e onde eu conseguia encontrar raízes em Coimbra. Ou seja, se eu ao princípio pensei, vou fazer uma permuta para o Porto, porque eu sempre gostei imenso do ambiente do Porto, Sim, etc. sim. Depois descobri coisas que ganhas em Coimbra. Ganhas tempo, ganhas a possibilidade de conciliar várias coisas que gostas de fazer, neste caso desporto, Ganhas tempo, é voluntariado, bonito. etc. Sim, Ganhas em tempo. Elvas também ganhas tempo. Sim. Também se ganha tempo. Porque há tempo para refletir? Ou porque a Tu vida é não- mais tranquila? Ou há vida mais, é mais ou menos, tranquila. ou menos distrações. A vida tem um ritmo diferente. Sim. Um exemplo, Interessante. eu hoje em dia, sempre que posso, vou passar uma semana, ou se conseguisse mais a Elvas, e nessa semana que eu passo em Elvas, ouço passar menos carros do que no caminho que faço quando chego de Sete Rios até casa. Exato. E isso mostra logo o ritmo dos carros a passar. Acho que pode ser correspondente ao nosso ritmo, ao ritmo que nós vivemos. E que não é? nós estamos a ouvir aqui no Sim. podcast a ser gravado. Estes aviões, sim. estes carros. E mesmo aqui às vezes ouvimos passarinhos, que é, Sim. Sim, eles agora estão a dormir e então ouvem-se mais estas coisas. certíssimo. mas Portanto, foste para faz Coimbra, diferença. ganhaste tempo. E o que é que ganhaste com esse tempo? Em Coimbra, Deus. ganhei tempo, também foi o tempo da independência, não é? De sair de casa, Independência. ganhei liberdade. Aquele, não sei, ditado, não é um ditado, aquela expressão de quando a pessoa fica sozinha pode fazer tudo o que quiser. Acho que por duas vezes, bem, em Coimbra ainda vivi as minhas rebeldias, que também já vivia quando vivia com os meus pais, mas curiosamente houve uma fase da minha vida, depois de já ter estado uns tempos a viver em Lisboa, que comecei a viajar. E nessa altura, esta expressão foi mesmo interessante, porque a pessoa pensa, quando estás sem ninguém te ver, é quando tu podes mesmo fazer o que quiseres, podes mesmo perder a cabeça e fazer aquelas coisas que nunca fizeste. E eu, curiosamente, vivi, ou seja, não sei se realmente, eu pessoalmente, acho que que carrego bastante a herança da família. Mas por outro lado, acho que o ter ido para longe não me puxou tanto para esse desafio de me distanciar da herança familiar e fazer coisas completamente ao lado. Levou-me mais para ir às origens e perceber algumas coisas das minhas raízes e da minha essência. Então, para voltar a ser muito pé descalça, para perceber mesmo que há coisas que são muito essenciais em mim e que é isso que eu depois também posso acrescentar. É interessante. Não me deu para a loucura. É isso que podes acrescentar com o Ok. teu trabalho, não é?
E é isso que podes com acrescentar. maneira de estar só e de Sim. viver. Tenho uma pergunta difícil, desculpa. É a próxima que está aqui a caminho. Não sou muito boa com perguntas Vamos tirar. difíceis, como já. Então a pergunta é... Desculpa. Desculpa, Maria. A academia está pronta para esse pé descalço? Para essa psicologia da realidade? Isso é um bocado engraçado. Isso aí Para a, é engraçado porque é o que eu estou a viver agora. para a psicologia Vocês- da verdade, da realidade no mundo real cá fora. Então, eu acho que ela está sedenta. Eu acho que está sedenta. Sedenta mesmo. Então, Ou seja, quer, mas não sabe. não sei se quer Vai, ou vai. se... Força, força. Vou começar com Sem um problema bocadinho nenhum. contar Vamos embora. onde estou Claro. agora. É o teu trabalho. E isso é uma longa história. Então, Temos tempo. Vamos embora. Divergente. Era uma vez. era uma vez. Então, depois de ter andado a viajar por aí, a conhecer projetos sociais reconhecidos como boas práticas por causa de um doutoramento que estava a fazer, no meio desse processo surgiu a oportunidade de começarmos a projetar e a criar um projeto social que é o Comparte. E isso é, enfim, porque é que eu estou a contar isto? Para não me perder, porque havia muito para dizer sobre o Claro, Comparte. porque... Pronto, criar um projeto de raiz é um grande privilégio e é exatamente esse espaço de podermos constantemente perceber o que é lugar comum e onde é que nós queremos divergir para tentar ter aquele espaço de liberdade de fazermos o que quisermos que seja positivo, ou seja, que traga aqui, Traga valor, não é? traga uma lufada de ar fresco e que traga saúde em geral. Sim. Este processo de fazer parte do Comparte, criar, viver o Comparte, porque depois é um estilo de vida, só tornou mais vincado ou só legitimou mais aquilo que já era o que eu trazia de pequenina e que em momentos da vida achei que tinha que pôr de lado Que tinhas que e te que desviar. de repente é tipo, olha, bar aberto para essas coisas, que é bar aberto para a informalidade, bar aberto para um estar sem filtros, para ser sem enfeites, Sim. que é espetacular, Um estar é genuíno, é incrível, isso? o poder estar, sim, estar, Genuíno, sim, espontâneo, não é? sim, e Autêntico. isso é incrível, Autêntico. é um grande É um privilégio. é um grande privilégio, é muito bom, mas faz com que, mas faz-nos ficar super cómodos, ou seja, isto torna-se um bocado quase identitário, quando, para além da minha vida do dia-a-dia, o meu trabalho tem este espaço para eu respirar de uma maneira muito orgânica, faz com que, se me chamam para outro tipo Desculpa. se me chamam para outro tipo de desafio, nomeadamente para ir dar aulas à faculdade, Certo. eu, ainda que procure e tenha procurado perceber um bocadinho quais é que são os mínimos olímpicos para eu fazer parte do clube, não é, Dos que estão... dos que estão lá dentro e não destoar muito, na verdade há coisas que eu já não consigo muito bem... Isso faz tanto sentido. Não dá para mim fazer dois papéis, é impossível, Duas até personas, porque não é? as coisas estão super ligadas, então eu sinto, sempre que me ligam, estou a ser um bocado exagerada, mas quando me ligam da faculdade eu acho sempre que vou levar um sermão, porque eu acho sempre que estou a ser Oh, doutora fora Maria, da então. lei. Olha, hoje portou-se muito mal, porque apareceu O que é despenteada. isto? Então, mas o que é que se passa Eu com... perguntei coisas básicas como é suposto, há uma forma de tratar, dos alunos me tratarem que seja suposta? Sim, eles devem me tratar por você. Nope. Mas, por exemplo, então, que regra é que eu... Dentro, não é? Mas eu estou no primeiro ano a dar aulas, então, Sim. enfim, não vou... É normal. Ainda não. Tenho uma história depois É para isso. contar que me inspira às vezes. Uma metáfora que eu vi e que procuro também aplicar a mim porque acho que ajuda para não levar as coisas nem tanto ao mar nem tanto à terra, se não ser tipo ao tudo ou nada, não é? Sim. Então, a minha regra para mim própria, eu depois não voltei a acordar com a pessoa que me deu estes conselhos, mas achei que era prudente
muito bem, deixar às pessoas tratarem-me como elas quiserem. Eu simplesmente não corrijo. Então quem quer trata-me por professora, quem quer trata-me por Maria, quem quer trata-me por tu, quem quer trata-me por você. E eu respondo. Certo. Ok. É uma maneira. Enfim, Sim. e uma série é isso. E nada disso te faz impressão? Eh, Ou tens uma é preferência? curioso, é peculiar, porque se eu tenho uma preferência, Sim, no meio de eu todos os modos sinto de mais te tratar. Maria do que professor, obviamente. Certo, certo. Ma- É isso isso, é é uma isso. coisa. É isso mesmo, é nesse ground que estamos aqui a explorar. Ehm, Tu és uma você ou és uma tu? eu sou claramente uma tu. Pois. Hum, e isso, por isso, assim como para mim me aconteceu às vezes tratar algumas professoras que eram mais novas por tu, sem querer e haver assim quase um desconforto porque eu as tinha tratado por tu, também sei que é super natural os alunos verem-me, não é que tipo, temos, mesmo que não tenhamos idades assim tão próximas, eu não por aspecto, mas por maneira de estar aparente ser mais nova, então Sim. naturalmente eles vão me tratar por tu e não me faz sentido nenhum corrigi-los porque eu é que também, ou seja, é toda uma postura, eu não conseguiria ir para lá nos meus saltinhos Sim, como sim, a sim. minha pastinha nem daria, então Ok. eles estão-me a convidar também porque acreditam que essa maneira de estar, quer dizer, acredito eu, que eu acrescento alguma coisa, que complementa alguma coisa com o que eu sou e por isso eu tento ir sendo com respeito por aquilo que é a tradição, por aquilo que é um bocadinho o que é, não sei se é o que é esperado ou o que é Sim. comum ou habitual, ou seja, não chocar demais, porque há alguns alunos que também às vezes ficam desconfortáveis, também podem ficar desconfortáveis, porque ainda que não estejam satisfeitos, também é difícil satisfazer, não é? Toda a gente, Mas claro. exato, Sim, sim. mesmo que não estejam satisfeitos com o que é, com o que há, também uma coisa muito diferente também é, calma lá, Então, mas agora grande estás aqui salto. para a Salto gente, é para a este. gente pensar ser- como é que tem que ser queremos uma coisa- tratar, não é? e isso é um exemplo, não é? É aquele momento em que as pessoas fazem a pausa, mas não é Portanto, preciso. Estamos, exato. Exato. Não há Selfie. como a pessoa acha que Selfie. deixa de pensar. Fazem aquela postura da foto. Fazem a foto antes da foto estar tirada. Fazem. É E muito já bom. é a foto. Mas ia trazer, não é só no tu ou você ou na maneira de estar, é também nas propostas. Por exemplo, Sim. uma proposta que eu gosto de levar para as aulas, porque senti que para mim, porque senti falta disso ou porque senti que eu encontrei isso noutros espaços, mas que muitas pessoas não têm esse espaço, é, por exemplo, o espaço para, a partir de cada tema, antes de começarmos a analisar como é que o tema afeta as outras pessoas, percebermos como é que o tema nos afeta a nós, que história Ok. é que nós temos em relação ao tema e irmos lá para fora um bocadinho pensar como é que tem sido a minha história com Com aquele, com como é que me aquela tem afetado, em que Uhum, posição com aquela é que coisa eu estou, específica. como é que eu me relaciono, o que é que a minha experiência com o tema me ensinou e que eu posso usar como ferramentas, ou seja, isto é uma coisa que desafia alguns alunos. Sim. Porque sentem, eu não estou nas aulas para ir ir lá para o para fora jardim pensar. refletir. Se eu quiser faço isso noutros momentos. Certo, certo. Mas para mim, e se calhar também porque às vezes o que eu trago não são coisas, eu sou um acumulado, olha, eu sou um acumulado de coisas que fui absorvendo Pronto, noutros está a sítios resposta, e de finalmente. lições que fui tendo. Sim, E uma lição recente, ou uma coisa que me fez muito sentido e que foi quase tipo uma reminiscência, foi basicamente estive em novembro no Brasil e fui aprofundar, mergulhar mais fundo numa coisa que já tinha conhecido há 6 anos, que é a terapia comunitária, que já posso desenvolver, mas o ponto era uma coisa que o Adalberto Barreto, que é quem criou a terapia comunitária, é uma pessoa muito gira, recomendaria que vocês falassem com ele se ele não estivesse em Portugal. Fortaleza. Podemos- Não? Ok. Fortaleza, já Bom. sabem. Vamos a isso. Portanto, Ele traz uma coisa que eu acho que é genial, de tão básica e tão simples, e isto aqui acho que pode responder um bocadinho, não sei se responde, mas pelo menos complementa a tua pergunta, que é, ele é um doutorado em psiquiatria,
em teologia. Tem todos os títulos, Tem não para é? aí 3 doutoramentos. É doutor vezes 3. É doutor vezes 3 e se vocês o conhecerem vão respeitá-lo imenso, não porque ele é doutor vezes 3. Aliás, eu nunca o consegui tratar por doutor, ainda que muita gente o trate por doutor e Exato. acho que ele se sente bem em todas as peles. Mas ele, acima de tudo, é uma pessoa, é um guruzinho do cotidiano. Sim. E é isso que ele é forte. E uma coisa que ele diz muito é que, eu não sei, não vou conseguir dizer como ele, mas ele traz muito faz que mal. antes do conhecimento académico, há todo um conhecimento de vida tácito, inato, que nós temos, que nascemos com ele e que depois desenvolvemos e que é de uma riqueza profundíssima e é uma pérola, é Sim. precioso mesmo, que quando nós temos acesso a um conhecimento que vem das nuvens, que vem lá de cima, que alguém Sim, que um alguém dia nos- disse, que é Que teórico, alguém nos dá, alguém nos tendemos traz. a suprimir como se esse conhecimento Sim. fosse melhor do que este. E Parece ele- que é esmagado. Sim, e ele traz muito a importância de reconhecer e de empolar este outro conhecimento e de o potenciar, de Certo. o viver, de nos apropriarmos dele. E eu acredito imenso que uma universidade deve ser isso, deve ser, muito bem, existe este conhecimento de malta que sabe e que estudou e que Certo. viveu. Alguns deles, se calhar, até mais teoricamente do que prático, por isso também há que ter pensamento crítico. Mas depois existe tudo o que nós vivemos e que já aprendemos com a vida que não convém deixar fora da sala de aula. Para mim não me faz muito sentido isso. Pois não. Então também vou percebendo que até posso ser um bocadinho, ou seja, não ser exagerada demais, mas até exagerar um bocadinho no sentido de que esse espaço não está muito explorado, não está muito aprofundado, nós desconectámos-nos um bocadinho. Sim. A academia está um bocadinho desconectada desse conhecimento mais genuíno. Podemos dizer isto? Mais organísmico, mais humano, Mais inato quase, inato, mais não é? experiencial. aquilo que nos faz humanos, não é? A experiência, a prática, a coisa do conhecimento científico que não se aplica às ciências humanas. Se calhar enfim. todas aquelas coisas que não se medem, não é? O tocar, o sentir, o falar, o interagir, o olhar, o cheirar, o tocar. Uhum. Nós E somos, depois- nós somos da tua psicologia. Uhum. Sim, e Muito aquilo que, obrigado, aquilo que mesmo acabaste de descrever muito. de alguma forma é o que nós procuramos que aconteça na Qualia. Aliás, é, É- é o é que libertar- acontece Sim. todos os dias na Qualia. É isso É mesmo. libertar esse lado mais organísmico e orgânico e inato, não é? E potencial Uhum. das pessoas, não é? Uhum. Porque, entretanto, nos seus percursos foram, por N Sim. motivos, não só a academia, mas os trabalhos, a família, os As amigos, culturas. a cultura em si, no geral, e em particular, onde Sim. os contextos macro e micro, portanto, foram desvirtuando e foram-se desligando dessa coisa mais real que somos realmente nós. Não é? Sim, é quase Passando como aqui a se redundância. Que ficar na porta dos fundos, Sim. Sim, porque Esse agora eu vou lado- desempenhar este papel. esse Então lado vou- mais emocional, mais vulnerável, Sim. Sim. é toda uma... dá muito que refletir. E como é que os jovens recebem esses convites? Tu há bocado, Trouxe o senão. sim, Tu trouxeste disseste, ali um... Mas Em geral, essa parte Como é que os jovens estão não a quer- receber? são super receptivos, ficam Claro. super agradecidos. não é fixe. Em Ah, geral, pá, não todos. Há Ah. quem não se identifique e que se Claro. fica até. O outro dia aconteceu, acho Então, eu, oh, até uma comportou. pessoa. Foi uma aula atípica, porque foi com o Comparte e foram, no fundo, era uma aula sobre adolescência que foi dada por adolescentes. Isto é um bocado o que o Comparte faz. Boa, boa. E começámos a Obrigado, aula. Comparte. Obrigada. Vamos a Portanto, isso. dar voz a quem realmente está a viver as E situações. que foi Não é? dito pela. É Ouvimos o feedback depois dos alunos que ficaram até o fim e foi dito por acho que 99% que foi a aula, Disseram, bué fixe, a mano. aula do século para eles. Foi genial, é assim mesmo para sempre. Foi a aula que lhes fez sentido, devia haver mais aulas assim. Ora, aí Mas está. o ponto que eu ia trazer, eu estou a trazer mais os senãos, não é mais os senãos, mas também o contraponto. O outro lado, vá. Foi, nós começámos com uma pergunta, ou seja, foi lançada uma pergunta como quebra-gelo, claramente ali a irmos um bocadinho para fora de pé. Só dizer de onde é que a pergunta vem. Então, no Comparte,
nós somos tipo primos muito chegados de uma organização na Noruega que faz o que nós fazemos há 10 anos à nossa frente. E que são incríveis, para nós inspiram-nos muito, temos uma relação muito próxima, carinhosa, não é? muito amorosa. Boa. E eles são Podemos dizer o nome? Foreign Drinks Fabriken. Fábrica da Mudança. Foreign Drinks Fabriken. Olha, grande nome, obrigado. Obrigada. Vamos a isso. É só pesquisar. Noruega, não é? Na Noruega. Vamos procurar porque é importante. E eles, pronto, são muito prós a fazer muita coisa. Yes. E nós já fomos lá várias vezes e da última vez que estivemos lá houve várias perguntas que eles nos lançaram para cima da mesa para criar ambientes, que são perguntas que eles fazem nos espaços onde estão, com jovens, etc. E uma pergunta que fizeram para conhecermos parte da equipa era: que rótulo é que eu tinha na escola quando era mais novo? Certo. Quando era adolescente, por exemplo. Yeah. E então foi essa a pergunta que fizemos para quebrar o gelo do princípio desta aula atípica dada por adolescentes. E eu percebi, apercebi-me, ou pareceu-me, não tenho a certeza, mas quase de certeza, que houve uma pessoa que não quando chegou a vez dela, ou seja, e há coisas que eu não consigo prever, não é? Porque eu já estou, como vivo muito estes ambientes, e para mim responder a estas perguntas É o pão nosso cada dia, não é? tem o seu desafio, mas pronto, acho que é importante e que é bom confrontar-nos com estas coisas. Então não tinha consciência, até a pergunta ser feita, que isto gerava um desconforto. Certo. E eu noto muito isto, muitas coisas que vou vivendo noutros ambientes mais informais, ao trazê-lo para a faculdade, gera algum gelo, algum susto, porque não é o... Até isso tem uma questão psicológica e sociológica tão interessante, não é? Sim. Que é a expectativa de, na faculdade, romper com tudo o que está para trás. Não é? Porque muitos adolescentes... Porque agora estava aqui com a tua questão e com o que estavas a dizer sobre a forma como eles recebem a questão, muitas das vezes é a possibilidade de mudar de cidade, de mudar de sítio, Sim. de deixar de sofrer algumas... Isto no lado negativo. Para outros pode ser só mais coisas a correr bem ou pronto, com um ou outro contratempo, não é? Mas muitas das vezes é a forma de romper com as relações, com as más relações e com as coisas que sofriam antes e chegam à faculdade com a expectativa, bom, já não tenho que lidar, Isto agora é diferente. já não tenho que pensar agora naquele lado horrível porque me chamavam isto. Foi disso que me lembrei quando fizeste essa pergunta. E se calhar esta pergunta despoltou As memórias antigas. memórias em algumas pessoas, e Experiências. numa em particular que todas elas responderam, assim, meias, talvez até de uma maneira, muitas delas mais esquiva, coisas mais superficiais, se calhar. Que faz sentido, não é? Porque também tem a ver, às vezes, com o ambiente ser seguro ou não para elas. E uma delas disse: eu não vou partilhar o rótulo porque o rótulo não é partilhável neste ambiente. E depois houve um intervalo logo a seguir e esta pessoa não voltou. E isso, enfim, também é importante ter esta consciência de que, lá está, não levar as coisas... isto, desculpa não estar a acabar as frases, mas não estás a pensar, não faz mal. Está a pensar. Está a montar a coisa. Vamos Claro, embora. faz parte. Nós, hoje em dia, as aulas, a maneira como estão montadas no núcleo em que dou aulas, Sim. também estamos agora a refletir criticamente sobre isso. Eu entrei agora, não há a oportunidade de acompanharmos os alunos de forma seguida e no tempo e de aprofundar. Por isso, acabam por ser momentos esporádicos, de X em X tempo, em que nos esquecemos dos nomes, sei lá. Tive 3 ou 4 vezes, de 2 em 2 meses com os alunos, e isso também não promove esta confiança que permite ir mais ao fundo. Sim, E o por isso ambiente também eu seguro vou e o aprendendo contexto. com o grupo e vou pedindo feedback aula a aula para que eles também, para também perceber qual é que é o ponto de equilíbrio, não é? Porque não convém, se queremos comunicar, convém encontrar O ponto de onde equilíbrio, o onde ponto de que confiança, não é? fluido. Espaço seguro do Winnicott. Sim, Espaço transacional. exato. Isso é importante. Então vá.
o projeto Comparte está na faculdade, ou é da faculdade, ou veio Não, para a não, faculdade, não, ou não, tu não. és o projeto Comparte. Explica-nos Não. o que é que está a acontecer. O que é o projeto Comparte? Ou Comparte, que tu, ligação que é é o- que E que tem? ligação a ti? E qual é a Já percebemos relação? que foste criadora, não é? Porque Da tu chegaste coisa. lá e Uma disseste, vou trazer isto. criadora. O quê? Vou trazer isto para a faculdade. Portanto, Vamos a embora. academia está Faz um bocadinho parte. velhota. Trazerem-me e a eu mim para a vou- faculdade é levar também o Comparte para a faculdade. Olha, A pessoa bom. já não se... Boa. Aí, o que é o Comparte? Sim. Isso é tipo, quem és tu? Não é Ok. interessante? Então, se quiseres, podes continuar a história, que é, convidaram-te para dar Não. aulas, não é? Sim, Mas convidaram tu- mais valor ainda, porque tu levaste isso na bagagem. Levaste-te. Não Levaste. levaste só a tua cabeça aos teus livros. Pois, Não transportaste só a parte cognitiva para o lado esquerdo, não. como diz o Ken Robinson. Sim. Levaste toda a tua experiência vivencial, todos os corredores onde percorreste Levaste elfos, todos Está os Lembra- interligado, não é? Sim. Eh, Para nós está. Sim. Para Ou muitos seja, não. tudo faz sentido, não é? Sim. Tudo se interliga e tudo se complementa. Yes. E estar na faculdade é rico para depois levar feedbacks ao Comparte e o Comparte crescer. Estar no Comparte é rico para a faculdade crescer e cada pessoa que está no Comparte acrescenta também Yes. aquilo que está a viver. Ou seja, as coisas são muito complementares. Generativas. Sim. O que é o Comparte, assim, tentando dar uma ideia genérica? Como sentires? Está bem. É que, pronto, isto já é um... O Comparte é uma coisa muito complexa. Boa. Pronto. Já começa bem. Portanto, Hum, é multicelular. é, É multilayer, multicamadas. mas assim, a ideia básica, Uhum. a ideia base é... Vou usar uma expressão que a Noruega usa e que ajuda a explicar sem ser tão complicado. Bora, Vamos lá. Noruega. Eles Força aí. dizem, na Noruega, cá em Portugal não é tanto assim, mas também se aplica. Na Noruega, fartamos-nos de ajudar. Ajudamos, gostamos de ajudar, gostamos de oferecer ajuda, mas muitas vezes esquecemos-nos de perguntar se a ajuda que estamos a dar é a ajuda que as pessoas querem receber. Yes. Partindo Ok. desta máxima, aquilo que o Comparte e a Foreign Drinks Fabrican fazem é procurar que quem está a desenhar um serviço seja inspirado e integre e colabore com quem quer beneficiar. Ou seja, é deixar que a ideia de É beneficiário... o que faz a Qualia. Que louco. Sabias? Não. É experience design. Pois. Centrado nas pessoas. Exatamente. No nosso caso é... Vamos ajudar, mas digam-nos como é que podemos ajudar. Vá, vamos Exatamente. fazer uma facilitação para perceber Exato. o que é que vocês precisam. Vá, No nós nosso não vamos, caso vamos aprender. é olhar para quem habitualmente é visto como beneficiário, receptor de um serviço, Yes. como um consultor, como uma pessoa que pode contribuir e pode ser co-construtor Ora, desse está. serviço. Que vai até orientar, não é? Vai Certíssimo. guiar. Esta é a ideia base Mais nada. para construir esta ideia, ou seja, para que esta ideia ganhe forma e se implemente, é exigente, né? Implica Sim, Implica- passar barreiras. e dá muito trabalho mesmo, absorve Pois dá. até ao tutano e essa é a parte mais desafiante, implica muitos passos, porque basicamente nós, para já, nós podemos trabalhar em qualquer área da sociedade. Sim. Neste momento trabalhamos na área da educação e trabalhamos na área da integração com refugiados. E Maravilhoso. mergulhar nestes sistemas é todo um desafio, porque nós depois trabalhamos com os decisores macro, vamos imaginar o Ministério da Educação, o CEF, o Alto Comissário para as Migrações, Os grandes, vá. a Segurança Social, e depois também temos os decisores intermédios, vá, os professores, As associações locais. os profissionais Certo. de serviço social, Uhum. e por aí fora. E trabalhar com estas pessoas todas no sentido de criar uma coisa, um paradigma, uma forma de trabalhar que é um bocadinho diferente, porque habitualmente os decisores estão habituados a tomar decisões E ponto final. e a pensar, É top-down, ponto final. a tentar
descobrir o que é bom, tentarem entre eles descobrirem o que é bom Sim. para alguém Sim. que está a viver em situação absolutamente diferente daquela que os decisores Estão a viver. estão a viver. Então, num caso de um refugiado, isso é Ou conhecem. gritante. E é pá, Exato, sim, porque sim, sim. Esse- não há decisor nenhum em Portugal que tenha passado pela experiência de sair da Síria, não é? Sim, sim. E- Essa concretamente ele não E passou. chegar a Portugal sem saber a língua e viver aquilo que Sem um português dúvida. já vive ao ir à loja do cidadão, tralalá, pardais ao ninho, mas sem saber a língua, Certo. Sem nada? sem ter uma rede, Nada. etc, etc. Por isso, claramente, aquilo que é a experiência das pessoas Certo. pode dizer imenso e pode ser super ajudar muito a trazer foco aos decisores, porque isto é tudo feito numa lógica de clima construtivo, familiar, mas ainda é preciso também fazer um trabalho de desconstruir a ideia As de que isso é uma práticas. ameaça. Sim. Ok. Sim, Sim, de sim, que sim. fazer o trabalho ao contrário é ameaçador para quem decide. Põe em causa Bem, pelo contrário, não é? Não só Não. não é uma ameaça, como é uma optimização do processo relacional. Muito mais Do humano. serviço, Claro. ou do produto, ou da prática. Vai Não é? realmente funcionar muito melhor porque em vez de eu decidir o que é que vai ser bom para aquela pessoa, ela própria vai fazer Certo. parte e também vai se sentir muito mais depressa Estamos a aumentar integrada. o valor não é? humano. Estamos a adicionar Portanto, valor humano e valor... não relacional. fragiliza quem decide, antes Mas, pelo contrário. mas nós compreendemos Sim. bem o que estás a dizer como uma ameaça. Nós compreendemos tão bem. Às vezes optimizar o sistema é tido como uma ameaça. É verdade. É verdade. Tu sentes isso? Que às vezes sentes essas barreiras burocráticas a dizer: oh menina, mas se calhar isso não vai ser possível porque isso não é assim que se faz. Estamos a dizer o quê? Que é para fazer diferente? Não, veja lá. Eu Queres passar para o próximo parágrafo? dá para desenvolver Ah, ainda um está. bocadinho sem, Sim. Sem pisar os é um calos. desafio, não Pois é? Que no então Nós sabemos a tua resposta. Nós sim, sabemos. mas acho que vem muito, ou seja, é reconhecer que existe há uma história e há motivos que levam as pessoas a funcionarem de uma determinada maneira Certíssimo. e a desenvolverem uma certa defensividade por motivos às vezes que nós não atingimos e não sabemos, e é muito fácil para nós que estamos de fora ter este acesso, esta disponibilidade para ouvir e acolher. Sim. E é um papel também muitas vezes ingrato, o papel se calhar não tanto do decisor, mas se calhar aí não também é ingrato, também pode ser ingrato, mas então dos profissionais de linha direta é super difícil, muitas vezes são os polícias maus, são os que Sim. fazem, Porque são os que fazem cumprir a decisão, não é? Sim. São os que dão a cara pela e decisão. mesmo os decisores, ainda que acho que tenham um papel mais, de certa maneira, mais privilegiado, porque têm o poder, têm a faca e o queijo na mão muitas vezes, mas muitas vezes também são incompreendidos no trabalho que fazem. Ou seja, como parte, para conseguirmos fazer bem o nosso trabalho, temos que passar por este lado de procurarmos perceber e de procurarmos empatizar, reconhecer os desafios Claro. que quem está do lado da decisão tem e de valorizar a intenção boa que têm e depois a partir daí tentar construir um espaço, um lugar comum. Claro. Novo. Sim. Um novo lugar Diferente comum. daquele em que estamos. Um chão novo comum, um Sim. common ground, não é? Sim, Onde todos beneficiem daquela atualização do sistema. sim. É só isso. Eu acho que todos desejamos que os sistemas funcionem melhor, mas podemos Yes. é ter visões de como é que é o caminho para lá chegar, não é? Podemos, mas Diferentes. é menos eficiente. É mais rápido chegarmos lá a fazer bem. Esta pergunta é muito... Há pessoas que acham que esta pergunta é ofensiva. É mais Afirmação. rápido chegarmos lá... Desculpa Esta esta afirmação. É melhor chegarmos lá a fazer bem. Na realidade, a psicologia tem muitas dessas perguntas, não é? Porque a Tem psicologia pode ir buscar Respostas. a antropologia, a sociologia, a todos os logos possíveis que estão disponíveis à psicologia para trabalhar e para manipular variáveis. Eu sinto que essa psicologia que tu estás a fazer com o Comparte pode ser a psicologia do futuro,
que já está aqui a ser implementada no presente, mas que ainda não é 100% compreendida pela academia. Tu sentes isso, Maria? Desculpa. Não faz mal. Sim, Maria. Desculpa. Essa Desenvolve. Não, eu ia dizer, que não é compreendida pela academia, não só as instituições, mas depois os que de lá saem, não é? A forma como nós apreendemos. Psicologia. Eu fui aluna da Faculdade Sim, também eu. Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Lisboa. E, de alguma forma, sinto que muito do que aprendi, tenho que ser honesta, não é? Eu aprendi, se calhar, que, ok, não posso ficar apenas por aquilo que me dizem. Já é uma aprendizagem, não é? E importante. Tenho que ler, se calhar, pois tenho que ler estes 2, mas se calhar não me vou safar de ler mais outros, porque se não for ler outros, vou ficar só a meio da questão. Mas depois, não é? Há todo, como tu dizias, uma forma de estar, uma forma daquilo que se espera que nós sejamos, que também nos é dado ali. Ou seja, se por um lado nós podemos desafiar e ser uma Maria e uma Cláudia, porque hoje também já não sou a pessoa que saiu de lá, e felizmente, não é? Porque passaram 10 anos E ou um Bruno. 15. Eu. E, portanto, mas pá, a forma como me ensinaram, o que dizem, e é muito proforme, é muito limitador, é muito condiciona se nós não tivermos realmente depois o à vontade e a vontade de explorar, não é? Portanto, já não sei onde é que ia com isto tudo, mas sei que isto tinha aqui Na noção de que a psicologia do futuro tem muito destas variáveis de complexidade, de poder trabalhar em multidisciplinas, por exemplo, ou em equipas multidisciplinares, com pessoas de outras áreas que vêm complementar. E isto às vezes não é passado. É mais nesse sentido, não é? Portanto, de que forma é que isto também pode mudar, não é? E está a mudar, porque está a o mudar teu porque projeto é estás um lá. excelente exemplo disso. Exato. É um excelente exemplo de que a psicologia pode Eu acho. não terminar num artigo e ser guardado na biblioteca e dizer, pronto, parabéns, passaste, tens o doutoramento, boa sorte, até à próxima. Podes abrir um consultório lá fora. Vê se não me esqueço, porque já Demos dei aqui uma muita volta. Pois. Eu acho que vou chegar lá, mas vou começar. Ponto tu quiseres. Bora, vamos a isso. Um dia estava eu. Era uma vez. Era uma vez. É lindo. Um passeio que dei com uns amigos até. Do Guincho até ao Cabo da Roca. Pode ser. Pronto, não chegámos mesmo ao Cabo da Roca, ficámos para aí a 1 ou 2 colinas e deixámos o carro no Guincho e depois a ideia era voltarmos e pedirmos A boleia. pé, Sim, fomos a uma pé, caminhada, ok. pelas Pelas dunas. dunas e depois pedimos boleia. Pedimos boleia e apanhámos boleia com umas senhoras velhotas dos Estados Unidos Uau. que estavam a curtir uma viagem. Estavam na Califórnia. E... Califórnia do Guincho. Exatamente. Muito conhecido. E elas diziam uma coisa que me ficou, porque acho que é super simples, mas que é inspiradora, que era: se todos viajássemos, não havia guerras. Porque é que eu estou a trazer isto? Porque enquanto vos estava a ouvir, estava a pensar o que é que eu acredito que pode transformar a psicologia ou a maneira como A prática, não se é? vive a Sim. psicologia ou a formação. Eu acredito mesmo que a formação da psicologia devia passar muito mais por experiência, por vivência Yes. Sim. e se isso não existe, que as pessoas tenham esse sentido de agência de viverem, seja durante o percurso a fazerem voluntariado, o que for, seja a posteriori irem viajar. Eu acho que viajar não no sentido de quem vai turista Exato. para sítios... Estão-me a faltar as Para o expressões. resort. Sim, para sítios... Não é Como é que se diz nos laboratórios? herméticos. Herméticos. Todos bonitos. Não seria tanto... No fundo, dentro da bolha, não é? Portanto, que às Exatamente. vezes são países altamente destruídos e vai-se ali para aquele cantinho onde tem uma praia de Sim, areia ou branca. seja, exatamente. Se nós viajarmos
se nós queremos trabalhar se há alguma coisa que nos puxa, Yeah. trabalhar com pessoas que vivem uma determinada experiência, então ir conhecer as pessoas. Eu adoro antropologia, nunca estudei, mas sou fã. Eu acho que nós devíamos ser, a psicologia devia ser mais antropológica. Eu não acredito que disseste isso. Sabes o que é que eu digo sempre? Que a grande ciência humana vai ser a antropologia no final. Tudo vai se somar para dentro da antropologia, até a psicologia. Eu não sei, E não não precisa estudei ter a este fundo, nome. Não precisa ter este mas nome. acho que a lógica de, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, tu vais e ficas, e respiras e ficas, E sentes. e ouves e sentes, e E vives. experimentas e perguntas, e pronto, e isso, eu acho que não há melhor escola, sinceramente. Yes. Não há melhor. A pessoa ler coisas. Aprendi eu com o professor Eduardo de Sá, eu estudei em Coimbra, não é? Já tinha dito. Uma das coisas que aprendi com ele, que me ficou. Adorava as aulas que ele dava de psicofisiologia. Aquilo era. Ele tornava a psicofisiologia assim Uma coisa prática. um conto, uma coisa assim Ok. poética. Sim, E lembro-me de ele uma tem coisa. voz de violino. É um não Sim, a pessoa storyteller. também pode adormecer, não é? Mas O homem é um contador de histórias. é, e eu gostava muito das aulas dele, e uma coisa que ele dizia era esta, que era as emoções, o que prende aquilo que nós conhecemos à memória são as emoções. Uhum. E por isso eu não acredito que um bom psicólogo se faça a ler, Thank you. principalmente a ler artigos Sim. científicos que estão São manipulados? que estão esvaziados de emoção. Foste por aí. Fogo. Espera, Caramba. Estão esvaziados de Não, emoção. estou a Sim, é falar, verdade. Que é a estão maior parte. manipulados como qualquer estudo científico, que é, tens uma variável, mexes aqui, Isso no contas... quantitativo Pronto, também. exato, no Certo. Mas mesmo no quantitativo. qualitativo, muitas vezes a história não é contada de uma maneira emotiva. E Sim. então, ou seja, claro. nós a lermos, há toda uma É vazio. separação. Sim, não É interessante não é dizer, vivo. é interessante dizeres isso Não é vivo. porque eu não sinto que a academia permita que se qualifiquem coisas sem a seguir vir a equação de como é que calculamos aquilo. Ou seja, A qualitativa já acho que dá algum espaço É a possível, isso. já Tens estamos que a crescer explicar também. muito bem. Exato. A grounded theory, por exemplo, não vamos ir por aí, mas é interessante, é muito interessante. espero que sim. Abram lá as portas para os sentimentos, por favor. É psicologia. Sim. Ou seja, há metodologias qualitativas que são mais fiéis àquilo que é O que está a acontecer que cá está dentro. vivo, que está a acontecer, Exato. que é orgânico. E uma equação não é um ser humano. Exato. Vamos Sim. passar à próxima. Aliás, um ser humano não é o seu lado cognitivo. Só. sim. Só. Pois, só. Não é? Pois. Não é aquilo que ele consegue apenas Infinito. transferir para as palavras ou para a parte quantitativa das coisas. Há coisas que nós não conseguimos descrever realmente, Não. não é? Uhum. Portanto, não são descritíveis ao ponto de se tornarem lineares para duas pessoas, Para outra não é? pessoa. não é? Para outra pessoa. Sim, tornarem-se iguais Sim. para duas Uhum. pessoas. Ou seja, vamos recuperar a frase que foi muito importante, que é a melhor forma de aprender psicologia é ir. É ir e dizer, viver olha, e estar. Marrocos. O que é isto? Aquele senhor está a sentir-se Por acaso, assim. por ok, acaso ok. ainda não fui a Marrocos. Fala-se e bem. assim, falam-se assim, interagem assim. Ok. Aqui é assim. Ok, boa, fixe. Ok, já aprendi. Tchic. Ou já apreendi. É diferente ver do que ler. interagir. Sim. Não, mesmo Sim. ir e ver, eu acho que não chega mesmo assim. Ainda queres mais um passo. Eu acho que é mais rico e a pessoa aprende 1000 vezes mais se for viver, conviver, fazer Conviver. como se estivesse Ok. lá a viver durante um curto espaço de tempo, mas que se está a relacionar com as pessoas, com Certo. como é que as pessoas vivem. Quase Por aí. sentar numa mesa de café Ou seja, e meter conversa com o vizinho. De preferência, Isso é espetacular. fogo. para mim, a minha experiência é Então não. fogo. eu como é que eu gosto de viajar? Porque acho que, Mochila às costas. eh, Bumba. acima de tudo, primeiro com um objetivo, com um propósito de aprendizagem,
e de não ir viver, ou seja, eu viajei durante mais de 1 ano e meio, sempre a ficar em casa das pessoas que viviam lá que eu não conhecia antes. E isso aí permitiu-me ter uma aprendizagem de vida que não teria tirando cursos seguidos à balda. Não teria. É isso, ficar dentro de casa das pessoas. Certo. E principalmente, eu tive a oportunidade, enquanto estava a fazer o doutoramento, não só ficar em casa das pessoas, que foi interessante, mas mais interessante ainda foi ficar a viver nos projetos, principalmente projetos mais imersivos, principalmente na América do Sul, sim, e também na Tailândia, mas viver com os espaços lá, sim, não é? Com as pessoas de lá, com a vida de lá. Isso é uma escola, não foi, isso foi a minha escola, quer dizer, todas as outras também foram, mas esta... Mas faz muito sentido, Maria, o que estás a dizer faz mesmo muito sentido. Aprende-se muito mais numa hora de interação com as pessoas de lá do que ler livros e livros de antropologia e de etnografia sobre os espaços. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E ainda por cima o nosso cérebro está equipado com esse aparelho sensorial, não é? Que apreende muito mais rápido detalhes e microexpressões e aquilo que é descrito nas culturas, é tudo vivenciado ali em segundos. Ok, é isto que queria dizer. Que até podes não ler, que até se pode não compreender a língua, não é? Mas que podemos ainda assim, na interação. Sem dúvida, perceber outras coisas. Gosto da tua psicologia. Se calhar numa família, se calhar falava em, não sei como é que, bom, na América Latina é diferente, não é? Porque é mais parecido connosco. Mas noutros países o inglês, mas nós também sabemos que em muitos sítios nem todas as pessoas de uma família falam inglês, não é? Portanto, deve ser até essa interação é interessante. Porque depois tu apanhas diferentes coisas de cada um, não é? Mais expressões e emoções de uns, mais palavras, mais... Isso é muito giro. É muito giro. Tem que pensar mais nisso. O que é que falta dizer sobre ficar em casa? A tua psicologia? O que é que tu queres mesmo criar neste mundo com a tua psicologia? Eu não tenho assim a minha psicologia nem consigo definir. Estás a dar uma aula. Não vejo tanto como psicologia, vejo... Isso ainda é mais bonito, vês? Vejo mais como, enfim, descobrirmos uma maneira... É isso. Perdi-me, mas tem a ver com o estar. Está aqui. É isto mesmo. É encontrarmos uma este é o material. Uma maneira irmos aprendendo a estar na vida de uma maneira que seja... Também, que faça bem. Não é? Sabes uma coisa, Maria? Nós também achamos que não tem nome. Isto não tem nome. É vivência. É relação. Olha, é estarmos aqui nesta varanda com a Maria e dizer... Tu abres a porta. Maria, olá, obrigado. É nós Pronto, fazermos este tipo de coisas. Não tem nome. O senso divergente, nomeadamente, vou repetir, Imagino, não é uma coisa que se fala vocês. todos os dias, mas que é, nós queríamos mesmo conhecer pessoas. E conhecer pessoas porque elas, sobretudo porque elas não são conhecidas, mas estão a fazer algo de muito positivo e de bom para todos. Essa é a nossa grande máxima. E a verdade é que não nos temos desiludido em nada. Nem pensar. Nada nos faz caminhar para trás, porque é isto, não é? É nós chegarmos com as nossas coisas à casa de alguém, ou alguém chegar à Qualia, porque às vezes os episódios são gravados lá. Tive uma frase gira. E de repente tu sentes que já conheces ou que há muita afinidade. Eu já não quero tornar isto um clichê, já nos conhecíamos há tantos anos. Não é nada disso, mas que tu consegues realmente essa relação de estar, porque estás para conhecer a pessoa, não trazes nenhum guião e para onde ela te leva tu vais com ela. E isso é um bocadinho... Lá está, nós hoje somos tu na casa dessas pessoas. Não é? Mentira, é um privilégio fazer o que vocês fazem. Estamos a aprender. Sim. Estamos a apreender, sim. Eu pensei na frase, nós viajamos até às pessoas. Em vez de ir até aos países, nós viajamos mesmo até pessoas. Já tivemos o enorme prazer
viajar até 65 ou 66 Uhum. pessoas diferentes e estamos tão mais ricos. É Portanto, obrigado um por nos espetáculo. receberes também hoje Sim. aqui. Aliás, teu e espacinho teremos, maravilhoso. vou aqui lançar o isco, teremos todo o gosto de ir até à Comparte, não sei se tem um espaço físico, Uhum. Ah, portanto, ok. e Fazer um e grande com- círculo, claro que sim. com as Vamos embora. outras pessoas e podermos conversar até com Sem esses problema. jovens que dão aulas. Sem e, problema. Seria muito giro. Maria, portanto, é só dizer a data e estaremos lá. É essa Então hora. combinamos. Nós temos muito gosto. Ok. porque não é? Até Dar já, voz pessoal. também a quem está com a Maria neste Sim, porque grande é importante. projeto. É importante. Uhum. Vocês iam gostar muito, de certeza. Vamos, com gostar, certeza. vamos gostar. Maria, Boa. nós no final da nossa conversa, porque já estamos aqui a aproximar-nos do finzinho, damos sempre 5 minutos para tu falar só para as pessoas que estão lá em casa. 5 minutos é só o tempo máximo, mas o que é que podes dizer a estas pessoas sobre... Eu sou péssima a Faz mal. dizer coisas, mas diz lá o que é que. Olha, uma inspiração, um pensamento, uma dica, Olha, uma... porque é que temos estas coisas aqui? Por exemplo, Também olha os Tá teus bem. objetos, pode ser. Tá bem. sei Temos lá. bolachas também, já comi duas. Bolachas. Mas o que é que se pretende com este. Estes 5 Esses cinco minutinhos. minutos é que, É que as olha, pessoas, olha, que sejas tu a dar uma visão sobre o que um é que é... empurrãozinho para as O que é pessoas. viver? O que é esta coisa? Não é coaching, nem mentoring, Uhum. nem guru, nem nada. É pá, pessoas vivam, sejam felizes, viajem, qualquer coisa. Qualquer coisa teu. Entre ti e elas. Algo que lhes possa ser útil. Comer uma bolacha. Hum? Posso comer uma bolacha? Claro, São, algo que possa ser são útil. muito boas. Aprendizagens recentes. Olha, Depois posso viajar, mas acho que isso é menos interessante. Já me lembrei, então, bora. uma aprendizagem recente tem a ver com. Foi numa experiência que resolvi fazer que se chama Encontros do Feminino, que é uma terapeuta junguiana Uau. que faz e que no fundo a ideia é a partir de um conto refletir sobre o conto, interpretar um bocadinho o conto e depois a partir daí ilustrar-nos um bocadinho com situações da nossa vida, e é um grupo de mulheres. E uma coisa, e é muito giro como o conto é tão rico, e uma coisa que me ficou do que ela trazia era a importância de nós no fundo, nós tendemos a criar hábitos, isto sou eu a trazer esta linguagem, a criar hábitos que vão numa certa tendência. E de não, ou seja, de na nossa vida procurarmos sair, ou seja, sair para o outro lado, não deixar o outro lado muito vazio. Como fazer este caminho e não estarmos só rígidos num dos lados, ou seja, esta lógica do sair fora da caixa pode abrir mundos e fundos, e o ficar nos lugares seguros, isto é um clichê, mas que é super, a mim trouxe-me É imensa valioso, não é? luz, É muito imensa valioso. luz. Esta coisa de quando estamos um bocado bloqueados é porque se calhar estamos há muito tempo a fazer a mesma coisa No mesmo e sítio. se tentarmos fazer aquilo de que andamos um bocadinho a fugir, não é? De que estamos menos confortáveis, é este... No fundo é uma espécie de uma dança, não é? Sim. Esta sim. dança De entre o alternância. conhecido e o desconhecido. Sim. Entre a luz e a sombra. E de que é confortável e do que é desconfortável. O constantemente procurarmos irmos, não demais, mas irmos enfrentando aquilo que nos é desconfortável, porque lá do outro lado podem estar coisas que são... Estão a ver? Grande dica. Para lá da Ai, sombra. não sei o que é que quer dizer. Pumba. Embrulhem aí, faz favor. Estava-me a lembrar de outra coisa, Vamos mas acho embora. que já me esqueci. Aprendizagem recente. Esta não é muito recente, é uma aprendizagem de trabalhar numa equipa que somos quase, é muito intenso o trabalho. E uma coisa que eu acho que tem ajudado muito à nossa convivência é a coragem para trazer os elefantes para cima da mesa. E curioso, por acaso, olha, não tinha, juro. Vês? Qual é A este Maria elefante? Isto trouxe foi um o elefante. inconsciente. Este é o teu elefante. Portanto, esta é da zona dos outros lados da Que psicologia. maravilha, isto foi alto processo Não é? de Olha aqui. inconsciência agora. O elefante para cima da mesa. Mas este elefante é um querido. Que ele veio para aqui, não é? Fofinho, é verdade. Estou espantada mesmo. Enfim, não trouxe por causa disso, mas
os elefantes no sentido de tudo aquilo que é altamente feio, que nós achamos que é feio, que é desconfortável, que é grande. intransponível, Sim. que se tocarmos vai dar asneira, tudo isso, se conseguirmos saber conversar com confiança de que Coitadinho. se ainda não está bom é porque ainda não é o fim, leva-nos mais Sim. longe, leva-nos a lugares muito mais profundos. E pronto, são assim as duas É maravilhoso. aprendizagens que tenho. Maria, presentes. muito obrigado. Muito obrigado por esta partilha maravilhosa e valiosa. Epá, ficámos apaixonados pelo teu projeto. O vosso, neste caso. E portanto vamos Não é? vamos querer lá ir. Vamos querer Tá lá ir, bem. vamos lá voltar, mas queremos te agradecer muito por nos teres recebido Sim. na tua casinha maravilhosa, Sim, tão que bonita, é muito gira. onde passam pessoas e aviões e carros, E, que é assim que é a vida, não porque é? é assim que é em Lisboa, em Campo Lido. E pronto, e agora já percebemos porque é que o professor Wolfgang disse tem que conhecer Maria. Um beijinho ao professor Wolfgang, obrigada. Olhem, muito obrigado a vocês por estarem aí, não é? Sim. Mais um episódio, foi espetacular. Portanto, Já sabem aquelas coisas tradicionais dos vídeos, que é deixem aí uns comentários, o que é que acham, o que é que Claro. gostavam, o que é que acharam do que episódio. a Maria, quando tiver tempo, responde. A Maria vai responder, não é? Epá, e E- um beijinho muito grande a vocês. Sim, e até já, porque o Senso Divergente volta rápido. Até Em já. breve. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.